Muito bem, senhores. Faltou falar isso daqui do capítulo 33, que é refração em prismas e alguns fenômenos atmosféricos, como o halo de 22 graus e o arco-íris, né? Então acho que vale a pena gravar um vídeo para agilizar, né, em vez de eu falar na sala. Então eu tenho uma luz branca vindo aqui, né? O prisma ele tem um cristal transparente com duas faces, tem um certo índice de refração, tá? A luz vai entrar aqui, cada frequência tem um índice de refração diferente, né? O material responde de uma maneira diferente, vai ter uma reatância, né? Aquela frequência de maneira diferente. Então, os que tiverem maior índice de refração, maior frequência costuma ter maior índice de refração, vai ter um menor ângulo de desvio, né? Na refração. Então, aqui você vê que o azul, do jeito que eu desenhei, tem um menor ângulo que o vermelho, certo? Para o mesmo ângulo de entrada. Isso quer dizer que no desvio total aqui do prisma, o azul vai desviar mais em relação à linha aqui, né? Original, a direção original, do que o vermelho. Tá? Então vamos calcular fazer a análise disso daqui, né? Do ângulo total de refração quando passa num prisma. Eu estou considerando que meu prisma aqui tem essas duas faces, forma um triângulo isósceles, né, com um ângulo aqui φ, certo? E eu estou interessado em entender quando o raio vem aqui com um ângulo em relação à normal da face de θ1, certo? Qual que vai ser o ângulo total de refração. Então, colocando aqui, né, numa reta aqui, certo? Numa reta, eu tenho o raio que ele está saindo aqui, eu quero saber qual que é esse ângulo total aqui, certo? Tá, então eu analiso aqui, eu tenho o ângulo de entrada θ1, tenho o ângulo de refração, né, θ2, daí o raio vai passar aqui, vai chegar na segunda face, eu estou considerando aqui do meio que tem um índice de refração diferente do ar, né, estou chamando de 2, então vou ter um θ2 linha, em relação a essa outra normal e vou ter um θ1 linha. Quando você analisa isso daqui, certo? O primeiro desvio, deixa eu ver, eu não coloquei nada aqui, então assim, deixa eu colocar em rosa aqui. O primeiro desvio que ele faz aqui, você consegue ver que é θ1 menos θ2, certo? Então esse é o primeiro desvio. O segundo desvio, por simetria, né? Você consegue ver que vai ser θ1' menos θ2'. Então, se eu fizer θ1 menos θ2, θ1' menos θ2', eu tenho desvio total. Tá? E você consegue analisar aqui, nesse triângulo, que aqui faz 90 graus com a normal, certo? Então, esse ângulo interno aqui, ele é π sobre 2 menos θ2. E esse outro ângulo interno vai ser π sobre 2 menos θ2'. Então eu tenho π sobre 2 menos θ2 desse lado do triângulo, π sobre 2 menos θ2' desse outro lado do triângulo. Se eu somar com φ, que é a abertura aqui das faces, tem que dar π, né, 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então você repara que dá para cortar aqui esse π sobre 2 com esse daqui, você percebe que o φ é a soma desses dois ângulos internos de refração dentro do material. Tá? Então eu consigo escrever o desvio total como θ1 mais θ' menos φ. Tá? Aplicando a lei de Snell aqui, você vai ter N1 sendo de θ1, onde N1 eu vou considerar que é o ar, então é igual a 1, e N2 eu vou chamar simplesmente de N, tá? Então N1 sendo θ1, N2 sendo θ2, N1 sendo θ1', N2 sendo θ2', tá? Considerando o outro lado. A primeira coisa que eu faço é inverter isso daqui para achar θ2 em termos de θ1. Daí, com essa relação aqui, eu acho θ2' em relação a θ2. E com θ2' eu aplico de novo aqui, inverto aqui a lei de Snell, eu acho θ1'. Com isso daqui eu substituo nessa fórmula e acho o desvio total. Então eu fiz um gráfico aqui, né, do desvio total, com índice de refração de 1,31, que para um caso típico de um cristal de gelo, o cristal de gelo ele vai formar hexágono, então a luz vai entrar aqui no cristal de gelo, vai passar para cá e vai sair aqui do outro lado.
Então um desvio parecido com esse do prisma que eu estou fazendo aqui, certo? Considerando 60 graus, né? Essas duas faces aqui, o φ aqui vai ser de 60 graus, a π sobre 3, certo? Então estou considerando o índice de refração do gelo, né? Para a média aí das frequências que a gente enxerga. Então, considerando o ângulo de entrada, variando de 0 até 90 graus, aqui nessa região aqui ele alcança o ângulo crítico, daí acaba não, né? Se você alcançar aqui o ângulo crítico, ele vai entrar num ângulo aqui que não vai sair do outro lado, né? Vai ter uma reflexão interna total aqui. Tem que analisar isso direito, mas eu acho que é isso, tá? Então, ângulo pequeno não adianta. E o ângulo aqui que ele entra com um ângulo θ1 e sai com um ângulo θ1' igual a θ1, coincidência é esse daqui, que dá 40 em torno de 40 e poucos graus, que vai dar um ângulo de saída, um ângulo total de desvio de 22 graus, certo? Aqui só tem esse espalhamento, né? Não tem nenhuma reflexão. Não vale a pena fazer análise aqui pelas equações de Fresnel para ver intensidade relativa, tá? Mas é desse jeito que a gente entende. E aqui tem uma foto, deixa eu colocar aqui a foto, uma foto de né, Florianópolis aqui, com um halo, né, em torno do Sol. Esse halo também forma em torno da Lua. Quando que isso surge? Né? Essa abertura angular aqui tem 22 graus. Quando que isso surge? Quando a atmosfera está úmida e fica muito fria, forma os cristais de gelo, certo? E com esses cristais de gelo, deixa eu ver se eu fiz um diagrama aqui, eu não fiz o diagrama. Com esses cristais de gelo, então tá aqui os raios solares, certo? Eu coloquei aqui, tá meio porco aqui o desenho, mas os raios solares estão vindo aqui paralelos, certo? Você sempre tem que tentar enxergar onde está o Sol, tá? Então, assim, vai ter regiões de onde vai estar os cristais, certo? Então, espalha com esse ângulo de 22 graus, se o seu olho estiver aqui, você vai receber, né? Se espalhar antes, o seu olho não recebe, então vai ter uma linha aqui de espalhamento que seu olho vai receber. Então a impressão ótica que você vai ter vai ser que você vai estar enxergando um halo, né? Um halo, então vai ter um cone assim, né? Nessa região, é claro, está na alta atmosfera, você vai enxergar um halo com esse 22 graus. Então essa luz que está chegando aqui no seu olho tem várias camadas, tem uma profundidade de cristais de gelo que está desviando a luz do Sol na direção do seu olho. É isso que eu estou tentando representar, né, aqui. Acho que você conseguiu entender, né? Então, a próxima etapa do que eu queria falar agora, para terminar isso, né, é o arco-íris. O arco-íris é um pouco mais complicado que essa descrição dos cristais de gelo. No arco-íris, eu tenho uma refração, então está aqui uma gota de água, eu tenho uma refração, certo? Então, a radiação luminosa, eu vou desenhar aqui em branco, a radiação luminosa chegando aqui, ela sofre uma refração, entra dentro da gota, aqui internamente sofre uma reflexão e depois sofre uma refração de novo. Então é duas refrações e uma reflexão. Esse é o arco-íris primário. É claro que nessa primeira refração aqui, uma parte da intensidade luminosa é refletida. Então eu perco intensidade aqui. Nessa primeira reflexão interna, parte da intensidade luminosa é refratada, então perco outra intensidade. Daí aqui parte da intensidade luminosa vai ser refletida também. Então assim, eu tenho bastante perda aqui. Mas tem um certo ângulo, tem uma certa região aqui que vai maximizar a quantidade de intensidade luminosa que chega aqui, né? Você tem que considerar as equações de Fresnel, certo? Isso aqui em torno de 60 graus, eu acho, na entrada aqui, não tenho certeza não. Eu fiz o gráfico, não lembro agora, tá? Vou mostrar o gráfico daqui a pouco. Mas como que você analisa esse problema? Então você tem um ângulo de entrada θ1, certo? E o ângulo de refração, que eu vou chamar aqui de θ2, certo? Como isso daqui forma um círculo, né? Eu estou considerando assim um corte na minha esfera, na minha gota. Isso daqui forma um triângulo isósceles, certo? Por quê? Porque esse raio é igual a esse raio, certo? Isso quer dizer que esse ângulo aqui é isósceles. Então aqui, se aqui é θ2, deixa eu só trocar de cor, se aqui é θ2, aqui também vai ser θ2. Então você percebe
que aqui vai formar, depois da reflexão, vai formar outro triângulo isósceles. Aqui também vai ser θ2, porque tem a reflexão, né? A lei da reflexão. E aqui outro θ2. E quando sair, obviamente, aqui vai ser θ1 pela simetria do problema. Quando eu considero todos esses desvios, então no primeiro desvio, né, em relação a essa horizontal, eu tive um desvio θ1 menos θ2, que é esse pedacinho aqui. Deixa eu colocar amarelo aqui, que é esse pedacinho aqui, θ1 menos θ2. O segundo desvio é essa reflexão, que é π menos 2, né, que é π, que ele deveria vir para cá. Então é π, que é tudo isso, menos 2 θ2, que é o segundo desvio. E o terceiro desvio é igual ao primeiro, certo? Quando eu somo todos eles, o desvio vai ficar π mais 2 θ1 menos 4 θ2, que é esse desvio total, só que é mais conveniente analisar em relação a esse desvio suplementar. Por quê? Porque é ele que vai ser o mesmo ângulo do cone que você vai enxergar o arco-íris, certo? Que isso daqui é em torno de 42 graus, se eu não me engano, tá? Então tá aqui, né, o desenho aqui do gráfico das intensidades relativas, né, em relação ao ângulo de entrada. Então eu estou considerando aqui em relação a θ1, né, que nem eu fiz com prisma, com cristal lá, em relação a θ1, diferentes ângulos, certo? E isso daqui me dá o ângulo de saída. Obviamente, né, você percebe, obviamente, que se for θ1 igual a zero, certo? Se θ1 ele seria entrar bem aqui no meio da esfera, certo? Ele só pode voltar reto, certo? Então, assim, quando θ1 é igual a zero, o ângulo de suplementar, né, de saída é zero também, certo? Quando vai chegando ali perto dos 60 graus, eu alcanço o ângulo do arco-íris, né, o que é em torno de 40, né? Isso daqui vai dar em torno de 40. Daí eu plotei aqui a intensidade relativa usando as equações de Fresnel. É um pouco complicado isso, porque você tem que considerar uma esfera, né? Espalha para várias direções. Eu tenho que considerar também a abertura, né? Para diferentes comprimentos de onda. Então eu fiz uma diferença aqui entre a abertura angular desse violeta aqui e desse vermelho, certo? Que os índices de refração dele é 1338 e 1331. Certo? Quando eu considero tudo isso daqui, eu tenho um máximo, isso daqui é aproximado, tá? Eu não fui muito rigoroso nesse cálculo, mas eu vou ter um máximo lá em torno da região onde o arco-íris primário vai ter o seu, né? Você vai enxergar ele, tá? Eu tenho mais uma análise aqui que você precisa fazer, então só para deixar bem claro aqui, né? Você, quando entra a luz branca aqui, o azul vai desviar mais, certo? Então ele vai ter um ângulo menor aqui em relação à horizontal, e o vermelho vai desviar menos, certo? Por causa dos índices de refração relativos deles. Daí você fala assim, tá, quando eu olho um arco-íris, você fala assim, o azul desvia mais, isso quer dizer que o azul vai estar por cima e o vermelho vai estar por baixo, né? Não, mas não é, você tem que pensar aonde está seu olho. Então você coloca de novo aqui onde está seu olho, tá vindo a luz branca, né? Tá vindo a luz, né, multicolorida lá do sol, vai desviar um monte de gotículas de água. O vermelho aqui, ele desvia mais, desculpa, o vermelho desvia menos, então você vai ter a sensação que ele está vindo de região mais de cima, e o azul desvia mais, você vai ter a sensação que ele está vindo de uma região mais embaixo. Então, assim, o arco-íris primário, ele tem o azul embaixo, vai subindo as cores, né? Anil. Eu sei falar, na verdade, ao contrário. É vermelho, laranja, amarelo, verde, anil, azul e violeta, né? Faltou uma cor aí. Tem que falar 7 cores para ser cabalístico, mas eu não consegui falar. E outra última coisa que eu queria mostrar aqui. A última coisa que eu queria mostrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Certo? Aqui é um arco-íris lá em que, né, um aluno, eu acho, não tenho certeza se eu peguei na internet ou foi um aluno que deu isso daqui. Ele filmou em Salvador, certo? Então vou voltar aqui. Você vê que o arco-íris está formando 360 graus, certo? Então aqui não tem leprechal nesse arco-íris, certo? E você repara que tem um arco-íris primário e tem um arco-íris secundário por fora, certo? Que daí tem uma segunda reflexão que você deveria considerar. Tá lá no livro, lá você dá uma olhada nisso, né?
Você vê aqui que o vermelho está por cima e o azul está por baixo, certo? E o amarelo está aqui no meio. Tá? Você vê que está meio colorido assim em volta porque, de novo, né, uma distribuição de ângulos possíveis, mas o mais intenso vai estar aqui em torno dos 42 graus. É isso aí, eu espero que você tenha gostado. E agora eu acho que isso dá para falar que eu terminei o capítulo 33. Um abraço e até o capítulo 34.